Sabe qual é o problema do INFJ? Ele se prostitui. Gente, eu na verdade queria começar essa aula com uma pergunta. Eu quero ver se algum de vocês consegue responder essa pergunta. E é claro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Por acaso, qual é a função cognitiva que faz uma pessoa ser preconceituosa? Qual é a função cognitiva que faz uma pessoa ser racista? Alguém sabe? Qual é a função cognitiva do preconceito? Pode adivinhar. Pode tentar pensar em um aí que você acha que seria. Enquanto vocês pensam, o Shiro falou intuição, ele tá chegando perto. É uma das intuições. Qual é a função cognitiva que causa preconceito? Eu já sei que as pessoas gostam do tipo INFJ porque a comunidade mistifica muito ele, né? Faz ele ser muito foda, muito interessante e atraente. E assim, eu não vou negar que o INFJ é um tipo muito legal, tá? É muito interessante entender o arquétipo, o símbolo, mas também não romantizem tanto. E já que eu sei que muita gente quer assistir sobre esse tipo, eu não tenho pressa de iniciar o assunto dessa aula. Quero tomar meu tempo hoje. Vocês vão ter que me aturar. E não é NI, gente. A função por trás do preconceito é NE. E o INFJ nem é um usuário de NE. Então por que eu tô falando disso? Porque INFJs são um dos tipos que mais desgosta do preconceito no mundo. INFJ é um tipo que, se você julga ele, pré-julga ele, se você é preconceituoso com ele, ele fica puto com você. E com razão. Mas existe toda uma situação aqui, que a gente vai destrinchar ela, sobre como tudo isso funciona e o que o INFJ realmente representa. Eu sei muito bem que muitas pessoas entram no meu canal, elas vêm eu falando e não gostam do que ouvem e saem. Elas julgam eu rápido demais. Seja lá qual o julgamento delas, muitas vezes é só projeção. E isso também me irrita. A diferença é que eu aprendi que você precisa dividir as pessoas, e os INFJs precisam aprender isso muito, muito. Já ouviu falar de separar o joio do trigo? E aliás, vou dar essa telinha aqui para vocês que estão assistindo no YouTube. INFJ, a palestra sobre você se tornar aquilo que você odeia. Sabe separar o joio do trigo? É necessário que você seja uma pessoa polarizante. É necessário que você divida quem está com você e contra você. Isso é um processo natural. Eu não estou dizendo, tá, gente, para vocês matarem pessoas que discordam de vocês. Obviamente, eu não estou dizendo isso. Não sejam burros. Pensem no que eu estou falando. Poxa vida. Gente, pode não. Não pode. Só se defender, pode. Eu estou dizendo que vocês precisam de critérios. Por que eu estou falando disso? Porque INFJs são um dos tipos. Se não, acho que é o tipo que mais comete esse erro. Não tem critérios. INFJs são os tipos que mais não têm critérios. E adivinha, o ISTJ é o tipo que mais tem critérios. Eu sou o exato oposto. Eu sou o seu superego INFJ. E ter critérios, em outras palavras, é discriminar. E o INFJ, porque ele, por padrão, não discrimina as pessoas, porque ele, por padrão, não tem critérios, ele não polariza, ele não divide, ele não separa o joio do trigo, ele se envolve com os mais piores tipos de pessoas na vida dele. E eu acho que vocês conseguem entender muito rápido como isso é um problema. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Existem estudos que falam que a média da sua inteligência é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Isso se aplica mais para INTJs, que são espelhos de inteligência. Mas INFJs são espelhos do coração. INFJs espelham o caráter das pessoas que estão à sua volta. E é por isso que eles se corrompem. É por isso que INFJs se tornam pessoas ruins, porque eles se cercam de pessoas ruins.
E não só isso, NFJ se tornam fracos porque eles se cercam de pessoas fracas. Uma das frases que eu preparei para essa aula aqui é a seguinte frase: quem é bom dando desculpas não é bom em mais nada. Quem é bom dando desculpas não é bom em mais nada. NFJs, assim como ENFPs, são máquinas de criar desculpas. Eles adoram criar desculpas, porque desculpas justificam erros ou a repetição de erros. Eu dou desculpas para alguém, eu desculpo uma pessoa e livro ela do fardo da responsabilidade. E aí você acha que está fazendo bem para aquela pessoa. Eu já fui assim, gente. Eu já cometi esse erro na minha vida. Honestamente, eu sou outra história. Mas sim, você acha que está fazendo bem poupando uma pessoa da responsabilidade. Quando você não está, você está contribuindo na destruição da nossa sociedade. Vocês não podem passar pano para comportamentos que levam a um futuro ruim. Não podem mesmo. Eu sei, é uma merda. Não estou dizendo que é fácil. NFJs, mais do que todos os tipos, precisam ouvir esse conselho. Você tem que se livrar das pessoas que são perdedoras da sua vida. Perdedor não é aquela pessoa que é pobre, que é CLT e trabalha para um cacete. Tanto que, não sei como vocês estão, mas eu tô trabalhando a 6 por 1 voluntária. Eu não sou CLT, gente, eu trabalho como autônomo, mas eu tô escolhendo trabalhar 6 dias por semana. E perdedor não é aquela pessoa que ela não tem resultados, assim por se dizer. E NFJs, inclusive, não são tipos de resultado, eles são tipos de progresso, eles querem ver progresso constante. Perdedores são pessoas que estão estagnadas. São pessoas que encaram o medo e fogem. Elas não encaram o medo, então. São pessoas que fogem da verdade. São como vampiros, que eu havia dito ontem. Que tem algumas pessoas que são como vampiros, onde você abre as cortinas para revelar o sol da verdade e elas começam a queimar e gritar em desespero. E porque a realidade dói, porque a verdade dói. E assim como todos os usuários de TI, vocês precisam mostrar a verdade para as pessoas. Vocês precisam queimar as pessoas com a verdade. Cortar elas com a espada. Só assim você se torna uma pessoa forte, NFJ, porque como ferro afia o ferro, o homem afia o outro. O INFJ, ele existe para melhorar o caráter das outras pessoas. Mas como é que ele vai fazer isso se o próprio caráter dele é ruim porque ele fica se corrompendo para se sentir aceito pelo grupo? Sabe qual é o problema do INFJ? Ele se prostitui. E quando eu digo prostituir, eu não estou falando só no sentido sexual, não. Porque sim, mulheres INFJ se prostituem, é bem comum. Ridículo. Eu estou falando também de homens INFJs, pessoas INFJs em geral, que prostituem a própria personalidade. Isso não é uma coisa que só esse tipo faz, não. Todo mundo faz isso. Vocês são pessoas baratas. Vocês não têm critério. Vocês se alteram para agradar pessoas que estão pouco se ferrando para vocês. Todos os usuários de FE, todos eles são usuários de SFE, todos eles têm o risco de serem tratados como tapete pelos outros e aceitarem esse tratamento ruim. E NFJ é um deles. Você aceita as pessoas pisando em você. Você não tem critério para discriminar as pessoas. E você aceita. E é por isso que você é um tipo tão trágico. Vocês são trágicos. É o segundo tipo que mais se acaba, se deleta. Vocês criam desculpas para si mesmos e para as outras pessoas. Eu não vou permitir esse tipo de comportamento aqui. FI e TCR se encaixam nessa questão também? Depende, qual questão? A de ser aceitar ser tratado que nem um tapete? Sim. E se você é novo aqui, você está assistindo isso aqui e não está entendendo nada, eu recomendo que você volte e veja os vídeos de antes, vale a pena. Mas a gente vai destrinchar mais nesses assuntos aqui. Bora falar um pouco dos vetores do INFJ. Acho que já foi uma boa introdução assim, para esse tipo. E eu perco um pouco o fio da meada. Vocês não sabem, eu sou um ISTJ, eu sou direto, eu não sou informativo. Eu me esforço para ser informativo com vocês. Eu fico transicionando para outro lado da minha cabeça. E sim, INFJ. INFJs, eles são NFs, eles são idealistas, ou seja, eles são parte
mais ou menos, a gente estima, né, 15% da população, mas a gente não tem dados confiáveis ainda. Seria muito bom montar uma base de dados, mas enfim. Eles são idealistas, 15% da população, e significa que eles querem tornar o mundo um lugar melhor de uma forma moral. Eles querem melhorar o caráter, os valores morais das pessoas. Tudo é sobre sentimento e certo e errado. Por isso que eles podem ser guerreiros da justiça social. NFJ se importam muito com igualdade. Não tanto com justiça, mas com igualdade. Existe uma diferença. Justiça é punir quem comete erros. E lembrei, NFJs eles têm esse problema, onde eles passam pano. Mas a chance deles defenderem aquele que erra. NFJs se importam com igualdade. Ou seja, tratamento igual. Vamos nos tratar de formas iguais, sem hierarquias. Eles podem ser assim, eles podem ignorar hierarquias, eles podem ignorar títulos, coisas assim. E de certa forma, hierarquias ou títulos podem sim ser uma bela besteira que deveria ser ignorada. Nem sempre. Mas às vezes é uma besteira. Eles são direto respondedores de progressão, como você pode ver aqui. E isso é basicamente o estilo de comunicação dos tipos que são terminadores, o que significa que NFJs eles têm dificuldade começando coisas novas, mas eles têm facilidade terminando o que eles já começaram. Eles odeiam, detestam começar uma coisa sem terminar ela. A agonia. Eles são interesse abstrato e afiliativo, o que significa que, por eles serem interesse, eles são até triplamente interesse, tá? 3 lados da cabeça dele, mais perto da consciência, são de interesse. Significa que eles têm uma abordagem muito subjetiva com o mundo. A abordagem deles é muito caótica, é muito situacional, e NFJs eles têm uma noção da consciência humana muito boa. Eu digo noção da consciência humana, da condição humana, na noção da dor que as pessoas sofrem. Eles são pessoas muito empáticas e eles são todos sobre proximidade, conexão, proximidade, eles são sobre isso. E se vocês não sabem, a Flowers, né, apelidada carinhosamente de Flores, ela é minha mulher, ela é minha esposa e o NFJ. Eu sou a tropa que gosta desse tipo. Eles são abstratos, ou seja, eles gostam de pensar no futuro. Eles gostam de pensar a longo termo. Eles querem sempre estar um passo à frente da sociedade em geral. Eles inovam quando se trata de teoria da ética, teoria do certo e errado e até teologia. Eles são afiliativos, o que significa que eles são pessoas coletivistas. Eles querem que o grupo se una, né? Eles querem fazer aquilo que é socialmente correto. Eles querem interdependência. Afiliativo é assim, ele quer fazer a coisa certa e se afiliar. E a gente vai ver esses vetores aparecendo aqui, ó, no estilo de comunicação e na visão de mundo. Agora, bora falar um pouco dos 4 lados da mente do INFJ. O INFJ, ele possui NI-herói, que significa que ele tem uma força de vontade muito grande, tanto que INFJs, quando eles se apaixonam por algo, porque NI é paixão. NI é a obsessão. É quando a sua psique sente tesão por algo. Sabe quando você sente tesão por fazer alguma coisa? E você sente gosto em fazer um desejo? NI é isso. E NFJs, quando eles sentem gosto por alguém ou algo, eles se apegam àquilo com muita força. NI também é uma obsessão com liberdade. NI é sobre liberdade de escolha, autodeterminação, né, futuro próprio. E a função herói é arrogante. Então, NFJs, eles andam por aí assumindo que eles sempre serão livres. E isso também leva a problemas. Porque vocês pensam, eu tenho NI-herói. No caso, você não pensa que você tem NI-herói, mas você entendeu, eu tenho NI-herói. Então, não importa quais escolhas eu fizer, eu sempre serei livre. Bem, falso. Não importa quais escolhas você fizer, você sempre será livre, NFJ. Espera até você chegar na velha idade e você não ter feito nenhum exercício e não ter cuidado do seu corpo. E aí o seu joelho dói e você não consegue nem ter a liberdade de andar por aí sozinho. A sua liberdade não é garantida. Você não pode tomar ela como garantida. Liberdade é uma coisa que as pessoas lutam por ela e morrem por ela. Isso é histórico. Outra coisa relacionada a herói é que o INFJ ele pode interpretar rejeições, se você rejeita eles, como
você tirando a liberdade de escolha deles. Porque INFJs são pessoas sensíveis à rejeição. Por quê? Porque eles são SE inferior. Igual a INTJs. INFJs morrem de medo de rejeição. Eles odeiam. Odeiam, assim. Eles não querem ser rejeitados. Eles odeiam ter seus defeitos apontados. Muitas vezes eles são obcecados por serem pessoas perfeitas. E você não é perfeito. Inclusive há uma arrogância escondida nisso. É muito, muito, muito mais legal, é muito mais desejável, é prazeroso para mim como usuário de SI, né? Porque minhas sensações são minha prioridade e usuários de SE gostam de dar uma boa experiência para os outros. Você me dá uma boa experiência, INFJ, quando você mostra suas imperfeições, quando você é humilde, quando você tem coragem para cometer erros. Você é perfeitamente imperfeito. Você é mais bonito e é muito mais fácil amar e aceitar você, ou só é possível amar você de verdade vendo os seus erros. Existiu uma competição que fizeram no século XX entre Marilyn Monroe e outra mulher, que eu não vou lembrar o nome. E basicamente tinham feito uma votação para decidir qual das duas era a mulher mais atraente da América. Qual é a mulher mais atraente? Marilyn Monroe ou a competidora aqui, o próprio Knox, não lembro o nome. Eu até não me apresentei, gente. Meu apelido é Knox, meu pseudônimo. Obviamente minha mãe não me chamou assim. Uh, e a Marilyn Monroe, ela tem uma pinta na bochecha. É considerado uma imperfeição, uma falha. E sabe o que é mais interessante? Ela ganhou a competição contra outra que não tinha nenhuma pinta, nenhuma falha no rosto. Supostamente era a mulher perfeita. As pessoas preferiram a Marilyn Monroe do que a outra, justamente porque ela tinha um defeito. Tornava ela mais humana, mais aproximável, mais identificável. E olha a ironia da sua situação, INFJ. Você quer proximidade com as pessoas, uma das coisas que você mais quer na sua vida, você é carente, mas você se afasta delas e se aliena das pessoas tentando ser perfeito. A única forma de se sentir perfeito é se isolando numa ilha e projetando essa imagem de que você é perfeito, né? Porque quando você se aproxima das pessoas, fica muito óbvio suas falhas. Muito óbvio. Sabe uma coisa que vocês deveriam estar assistindo? Evangelion. Evangelion é um dos animes mais profundos do nosso século. Aprendam sobre o dilema do porco-espinho. Porco-espinho, nem sei se esse termo existe. Esse termo existe no português. Mas eu não ligo, eu traduzo o que eu quiser. Eu sei que NFJs gostam de profundidade, então eles vão gostar de Evangelion. Eles tendem a gostar. Vocês têm FE aparente. E isso significa que vocês deveriam, né? Na teoria vocês deveriam, ser responsáveis sobre responsabilidades. É muito interessante isso. Porque a FE é sobre responsabilidades. E a função parente é sobre responsabilidade. Então é como se fosse uma dupla conexão. Porque FE é sobre igualdade, ou seja, FE é sobre transferência de responsabilidade. Quem é responsável pelo quê? É mais no sentido moral do que no sentido técnico. No sentido técnico é mais TE. Mas no sentido moral, por exemplo, se uma criança ela é obesa, é culpa da criança ou dos pais? FE é sobre isso. FE é sobre definir quem é responsável pelo quê. No sentido moral da coisa, não técnico. Quem que é responsável por uma criança obesa? É triste, gente. Essa semana eu tava andando na rua, eu vi crianças obesas e eu fiquei, meu Deus, a família nem alimenta direito. Porque é triste, as pessoas são ignorantes e não sabem nem como perder peso ou como não ganhar peso. Porque, sim, existe uma negligência, mas existe também uma ignorância. Eles só não sabem como. Ninguém ensinou. E aí você tem um monte de guias nutricionais falsos, errados, porque as pessoas têm corpos diferentes. Sabia que existem corpos diferentes? E que reagem de forma diferente a diferentes nutrientes, então não existe uma receita para todo mundo? Isso, inclusive, é uma crítica que eu tenho de quem critica pessoas que são obesas. Vocês falam, perca peso, e sim, vocês estão certos. Mas, ao mesmo tempo, você já parou para considerar que a pessoa ela só não perdeu porque ela não sabe como?
Não é que ela não quer, é que ela não sabe como. Ela tentou e não conseguiu. Aí ela diz: olha, eu tentei, fiz isso, comi menos, contei caloria, fiz exercício e não perdi. Porque ela continua comendo comida lixo, porque ela continua comendo coisa que faz mal. E, sem tangenciar muito, essa FE é sobre isso, é sobre definir quem é responsável pelo quê. E isso é o que você está evitando, INFJ. Você está evitando definir quem é moralmente responsável pelo quê. Quando uma pessoa comete um ato imoral ou comete um ato vergonhoso, não precisa ser uma coisa errada no sentido de ser imoral mesmo, assim, tipo um crime, mas uma coisa vergonhosa, uma coisa inadequada. É suposto que você responsabilize as pessoas por serem inadequadas. FE tem uma noção do social, né? Dessas regras invisíveis sociais do que é adequado e do que é inadequado, e vocês precisam enforçar essas regras nas pessoas. É claro que NFJs muitas vezes eles acabam absorvendo as regras sociais que já existem no mundo e tomando elas como verdades, o que também é miserável. Não façam isso. Não façam isso. Vocês precisam questionar cada coisa, tudo. Platão foi um NFJ e ele dizia: questione tudo. Questione tudo. A TI criança de vocês é a fonte de arrogância. Porque TI é sobre como você se vê na sua competência de resolver problemas, a sua capacidade de pensar, deduzir, raciocínio. E a função criança é um tirano. No começo, é uma criança mimada. E o INFJ, ele acredita que ele é. Ele às vezes pode soltar uma bomba, como eu sou a pessoa mais inteligente que existe, ou eu sou, tipo, onisciente. Eu sei, é quase nesse nível. Ele age como se ele soubesse de tudo, sabe? Ele não chega a falar que é onisciente, mas ele age como se fosse. E é claro, ele acredita que através do pensamento dele ele vai atingir a perfeição quando não vai. E se NFJs aprendessem a alavancar o pensamento deles de uma forma eficiente, que eles têm muita dificuldade, eles poderiam ser 1000 vezes mais inteligentes. A verdade é que INFJs eles são brilhantes. Eles são, inclusive, a minha mulher, ela é que nem aqueles INFJs que sofrem do efeito Dunning-Kruger. Já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger? É quando pessoas inteligentes acham que são burras e pessoas burras acham que são inteligentes. E INFJs, eles são inteligentes e acham que são burros. Então, que nem o espantalho do Mágico de Oz. Então, você tem tanto TI criança arrogante e você tem TI criança vulnerável. Sua criança também é vulnerável, gente. E eu já tinha falado da essência inferior, mas só para fechar aqui, para a gente seguir na ordem, a essência inferior faz com que eles tenham medo de abandono, rejeição. A rejeição para a NFJ causa neles sentimentos de impotência. Eles se sentem impotentes, porque na rejeição não há escolha. Quando você rejeita ele, não há liberdade de escolher, isso é verdade. Não tem como ele escolher não ser rejeitado. E é por isso que eles podem interpretar a rejeição como uma tirada de escolha. E é por isso que em NFJs, os mais malvados, eles podem não aceitar uma rejeição. Eles podem tomar um não e literalmente dizer assim, não, quer saber? Quer saber? Ele usa a FAZ dele para definir assim, não, quer saber? Eu mereço o que eu quero de você. O que você tem para me dar, eu mereço. Você é obrigado a me dar. Eu não vou aceitar um não. Assim, eu acho que eu já falei disso uma vez. Isso acontece com mulheres. E você tem mulheres que aceitam bebidas de homens, comida, bebidas, brindes, presentes. E aí esses homens pagam as coisas para essas mulheres, com a esperança de quê? De entrar nas pernas dela. A expectativa deles é essa. Nunca houve um contrato, obviamente ninguém nunca assinou explicitamente que isso iria ser feito. E vocês têm que se atenar nisso, gente. Contratos explícitos e implícitos.
E o que acontece é que essa mulher fica aceitando presentes desses homens e eles têm a esperança de entrar nas pernas dela, mas ela não deixa. Ela só tá se aproveitando deles. E aí você tem o usuário de FE, o INFJ. E ISTP são muito parecidos com INFJs. Você tem o INFJ dizendo assim, olha, eu te dei coisas e você não me devolveu nada. E é claro que ele está agindo através de um modo de pensamento social implícito, né? Regras implícitas, sentimentos, nada técnico, nada claro, explícito do pensamento. Então, moralmente você é obrigada a me dar o que eu quero, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E isso leva a o que vocês estão pensando. E nem as mulheres deveriam se aproveitar dos homens assim. Eles não estão certos em fazer isso. Os dois estão errados, pô. Mas você vê como a sensibilidade à rejeição de um usuário de SE, especialmente SE inferior, pode fazer eles forçarem as pessoas. Eles não aceitam não. Não aceitam rejeição. NFJ são mais vulneráveis a golpes do que STPs. E a gente vai entrar nisso. Eu tô cronometrando uma hora de aula. Eu sei que eu tô tomando meu tempo aqui, tô indo devagarzinho. Mas o meu objetivo aqui é que vocês saiam entendendo esse tipo. Sempre é muita informação e eu não vou lembrar de tudo na hora, é impossível. Inclusive eu tenho perguntas que eu quero fazer, depois eu esqueço. Parece que tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Então eles oscilam entre se acharem muito inteligentes e muito incapazes intelectualmente? Sim, eles oscilam nisso. Se eles são inteligentes de verdade, eles tendem a duvidar. Se eles são burros, eles tendem a se achar demais. É o efeito Dunning-Kruger. E esse é o ego. Existem 4 lados da mente e todos eles estão interagindo juntos. Eles estão um afetando o outro, tá? Não existe uma mente estática. Toda mente é dinâmica e fluida e vocês precisam entender que existe fluidez, existe dualidade e existe primário e secundário aqui. Por isso que a TI tem 2 estados opostos. Sempre existe um estado e o oposto desse estado na mente humana. Sempre existe o primário e o secundário. Existe o INFJ que é virtuoso e o INFJ que é corrupto. E como eu já disse na apresentação da sala, vocês são vulneráveis à corrupção. Sabe a Daenerys, que tá na miniatura desse vídeo? Eu não terminei Game of Thrones, mas pelo que eu ouvi, a Daenerys, ela termina a série sendo uma pessoa corrupta, gente. Ela não se torna uma pessoa virtuosa no final da série. Eu posso estar errado, mas é isso que eu ouvi. Poder corrompe. E é por isso que se você cerca um INFJ de psicopatas, ele se torna um psicopata. E é por isso que é seu dever ter critério, é por isso que é seu dever ter preconceito. É por isso que é seu dever não tolerar pessoas que não são boas. Não tolerar pessoas que você sabe que elas estão fazendo algo errado ali. Você não passa pano. Mesmo que seja só se levantar da mesa e sair andando, mesmo que seja só silêncio, esse silêncio incomoda e mostra para os outros que estão ali na mesa que eles sempre tiveram uma escolha se afastar e recusar aquela palhaçada toda. E NFJs também cometem o erro de ver o navio prestes a acertar o iceberg e não falar nada para se salvar, né, para se proteger de ter que responsabilizar os outros. É tudo sobre isso, gente. Vocês NFJs são focados no exterior, vocês são tipos focados no exterior, vocês têm funções muito extrovertidas, mesmo sendo introvertidos. Vocês são o introvertido mais extrovertido que tem. Vocês são muito focados em pessoas. E é por isso que vocês têm que afiar pessoas, melhorar pessoas. E enquanto vocês tiverem medo de serem afiados vocês mesmos, porque vocês assim como STPs, têm muita dificuldade lidando com feedback, por isso que essa aula aqui é só feedback, é só eu dando minha experiência com vocês. Se foi boa, se foi ruim. É por isso que vocês têm que estar dispostos a sofrer feedback para que vocês não sejam completos hipócritas. Né? Eu responsabilizo os outros, mas quando é minha vez de ser responsabilizado, aí não quero. E aí você acaba desistindo dos dois. Eu não falo mal de ninguém, ninguém fala mal de mim.
E aí vocês inventam várias narrativas, várias desculpas. E essas desculpas que vocês inventam, elas vêm de uma mistura de intuição e pensamento, criança e trapaceiro, até trapaceiro. Narrativas. Essa sua sombra, a NFP, ela cria teias de mentiras, cria desculpas, relativiza tudo. Nossos NFJs, eles relativizam tudo porque vocês são tipos de interesse. Vocês não são sistemáticos. Tipos sistemáticos não relativizam tudo. E é tão irritante. Porque eu digo, INFJ, você é uma pessoa irresponsável e ele, o quão irresponsável eu sou comparado àquilo e aquilo. E aí, qual é a medida universal de responsabilidade? Eu não sei. O que importa é que você precisa tomar a porra de um banho. Se bem que eles tendem a tomar banho. O que eles não fazem é fazer é cuidar da própria nutrição, pô. Vocês têm que cuidar da sua nutrição. Mas eles tomam banho, porque eles têm essa insegurança de dar uma experiência ruim para as pessoas por causa desse inferior. Então eles sempre estão tentando cheirar bem, eles passam muito tempo na frente do espelho, assim como INTJs. E essa sua sombra NFP, ela. Assim, o NFP é o charlatão, gente, é o criador de histórias, e pro bem e pro mal. O NFP ele existe para encorajar as pessoas. Eu estou usando o meu lado da mente NFP para encorajar vocês à ação. O NFP é conhecido como o bardo. Sabe como o bardo ele tem esse papel nos jogos de apoiar os aliados com música, ele encoraja usando batidas e ritmos. E o NFP é isso. O NFJ poderia estar fazendo isso, ele poderia estar encorajando as pessoas a atingir o seu potencial. Mas não, você prefere desperdiçar todo o seu talento e jogar fora, para ficar jogando de Caitlyn no League of Legends como ADC. Ou sei lá, hoje em dia seria Valorant, né? Eu nem sei o que o pessoal tá jogando. E aí, porque você tem medo de rejeição, você não sai de casa, você não conhece pessoas e você prefere ficar com a e-girl no relacionamento à distância no Discord. Não façam relacionamentos à distância. Péssimo erro. E havia sido comentado, o Incógnito falou sobre como INFJs são vulneráveis a golpes. NFPs vivem passando a perna em INFJs. Por causa da TE trapaceiro. NFJ e INFJs não sabem no que acreditar e no que não acreditar. INFJs são muito ruins discriminando e tendo preconceito ou enfim, julgando uma coisa sem conhecê-la por dentro. Como INFJs são ruins julgando as coisas de longe, eles nem imaginam que as pessoas estão julgando eles de longe também. E aí eles acabam tendo zero profissionalismo, é porque eles têm dificuldade, parecendo técnicos e profissionais, e aí eles ficam ofendidos quando descobrem que os outros estão julgando eles como incompetentes. E vocês acreditam em todo tipo de informação ruim, por causa que TE é sobre filtrar o que entra na sua cabeça e o que não entra, é sobre escutar, e vocês escutam todo mundo. E eu até gosto, porque assim, é interessante, eu sou TE aparente e eu sou muito responsável em relação ao que eu acredito, quais livros eu leio, o que eu escuto. Né? Eu via pessoas mais velhas dizendo assim, não, escute o noticiário, como se essas informações fossem relevantes. Gente, o noticiário 99% do que tem ali é inútil. Não vai ajudar você em nada. Não tem nada a ver com sua vida. Só serve para fugir da realidade, para se sentir indignado sobre um problema que você não vai resolver. Você não vai sentar a bunda na cadeira e resolver aquele problema. Você vai ter que abrir livros, estudar, entender porque aquele problema existe. E você não faz isso. E você fica se indignando com coisas distantes que não tem nada a ver com você. E TE sobre isso. Eu decidi. Eita, deu uma caída aqui na chamada. TE sobre decidir quais informações você deveria estar deixando entrar na sua cabeça. E o INFJ, ele deixa entrar tanto lixo na cabeça dele. E é uma coisa que ele não vai facilmente aprender. Então, qual é a solução? O que é que eu faço sobre isso? Tem duas soluções. A primeira é a mais fácil.
você precisa se cercar de usuários de TE, para que esses usuários de TE lhe digam se aquele livro foi escrito por um idiota ou se aquela opinião possui algum tipo de mérito nela. É claro que TE por si só é uma farsa, né? Autoridade, certificados são uma farsa. Autoridade não é uma farsa por si só, é que as pessoas usam de forma falaciosa. Eu sou uma autoridade de tipologia, porque eu passei 6 anos estudando isso. Porque vocês me ouvem e o que eu falo se alinha com a realidade de vocês. Não é porque eu fico mostrando um título lindo, aqui brilhante, de alguma grande escola renomada e fico botando na sua cara e dizendo por isso você deveria acreditar em mim que você me ouve. Eu não quero uma audiência assim. Eu quero uma audiência de pessoas que pensam. Por isso, separar o joio do trigo. Por isso, ter critérios. Não se apeguem a todos os seres humanos que existem. Não dá pra salvar todos, gente. Eu sei, é triste, mas não dá. NFJ são idealistas, eles acabam acreditando que dá pra salvar todo mundo. Quantas pessoas não fazem escolhas ruins e se destroem? E, como eu falei na aula passada, existem pessoas que são pacientes sem... Não tem o que fazer sobre isso. São pacientes sem esperança. São pacientes terminais. Psicologicamente falando, tá? Não fisicamente. E eu lamento isso de verdade. Sim, vocês têm NA Nemesis, o que torna vocês paranoicos. Vocês sempre se preocupam e duvidam das intenções das pessoas. NA é sobre as intenções das pessoas e os NFJ estão sempre pensando assim, o que é que aquele cara quer comigo? E vocês são os tipos de interesse, então vocês sempre estão se perguntando o que eu tenho a ganhar com essa pessoa e o que ela tem a ganhar comigo. Tipos de interesse sempre estão assim, o que ele tem a ganhar comigo? Qual é o interesse dele? Qual o meu interesse? E por isso NFJs têm dificuldade confiando nos outros e se abrindo. Sim, insistir em pessoas é o que faz eles irem pro fundo do poço. Bem. Nossa, aí tu estourou a boca do balão, Vitor. Sim, porque você acaba gastando todos os seus recursos em uma pessoa que não é um bom investimento. E NFJs têm que aprender a investir em pessoas. Existe uma coisa chamada retorno sobre investimento. E quais pessoas se dão retorno? Não adianta tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Se você tentar, você pode conseguir alguma melhora, algum resultado, mas você não terá resultados expressivos de uma pessoa que não fizer o que você disse para ela fazer. Se eu te digo assim, olha, tu tá com problemas sei lá, você tá sedentário e o seu microbioma intestinal tá horrível e aí você tem dores e sei lá, algum problema. E aí eu lhe digo, faça exercício, come comida de verdade, toma sol, e você não faz isso, eu acabei de desperdiçar o meu tempo. E se eu continuar investindo energia em você que não fez o que eu disse, eu vou estar desrespeitando as pessoas que querem a minha ajuda. Existem pessoas que querem minha ajuda e que farão o que eu digo e que elas vão olhar para eu dando atenção para alguém que nem liga para os meus conselhos, vão ficar tipo, por que ele está fazendo isso? Será que ele vai me dar mais atenção se eu falhar? Não cometam esse erro, incentivem quem quer ser incentivado. Para os seus filhos. Muitos pais, né, uma das minhas ambições é ensinar as pessoas a cuidar bem dos filhos. E eu sou tão jovem. Os filhos cometem um erro, os pais dão atenção. Os filhos acertam, os pais não dão atenção. E a criança aprende o seguinte: quando eu erro, quando eu faço birra, eles me dão atenção, então eu vou continuar errando, eu vou continuar fazendo birra. Quando eu acerto, ninguém nunca me incentiva, nunca me dá parabéns, nunca quer ficar comigo. Só me dá atenção quando eu erro. Existe tal coisa como recurso humano. Né? Tem alguém na audiência que trabalha com recursos humanos e capital humano, recurso humano é uma coisa que existe. Existem pessoas que valem mais que outras, pelo menos para alguém, né? Existe autoestima, existe tudo isso. E NFJs têm que se cercar de pessoas que valem muito. Pessoas que têm fibra moral. Pessoas que você não vai se arrepender. Não vão levar você pro fundo do poço. Então não se sintam culpados, tá? Porque NFJs eles são
vulneráveis à culpa. Vocês são idealistas e vocês se sentem culpados. E eu acho isso muito bonito. Vocês querem alimentar as pessoas sem teto, vocês querem tirar elas dessa vida e vocês têm essa capacidade. Existe uma frase que o C.S. Joseph diz, eu não sei se é dele. Tire um homem da situação sem teto. E não é dê peixe para ele, ensine ele a pescar. Ensine ele a pescar, ou seja, tire ele da situação de rua. Dê a ele um emprego, dê a ele conexões numa comunidade, numa rede social, e ele será leal a você pelo resto da vida dele. E NFJs querem lealdade. Vocês querem a lealdade da SI das outras pessoas. Para essa sua SE inferior não se sentir mal. Vocês se sentem muito mais seguros na vida quando outras pessoas estão ali, para você depender delas. Inclusive, vocês não deveriam tentar viver a vida sozinhos. E NFJs não deveriam viver a vida no modo solo. De jeito nenhum, porque vocês são espelhos andantes, vocês precisam de pessoas. Todo mundo precisa, tá? Mas uns mais que outros. E aí você tem FI crítico, ou seja, você anda por aí achando que você não vale muito, você é extremamente crítico da sua própria autoestima, e aí você fica sentindo que é egoísta e tem que dividir toda hora, e cuidado para não ter uma empatia autodestrutiva. Cuidado para não se importar tanto com as pessoas que você esquece de ser egoísta de uma forma responsável. Não é ruim ser egoísta de uma forma responsável. E vocês têm esse demônio. Esse demônio faz com que vocês tenham uma memória ruim. E ter uma memória ruim faz com que vocês repitam os mesmos erros de novo e de novo e de novo. Eu já tive muitas experiências com INFJs e eles são mais comuns do que MBTI, a comunidade do MBTI deixa aparecer. Eles não são super comuns, mas eles também não são o mais raro. E vocês cometem o mesmo erro de novo, de novo, de novo e é bizarro. Vocês precisam de uma pessoa para relembrar vocês do passado. Olha, lembra quando você fez aquilo? Deu no quê? E só para voltar, eu não sei o tipo mais raro, talvez INTJ. É NFJ, talvez, enfim. A SI possui eixo com a função NE. Não sei se você sabe que existe uma coisa chamada eixo, isso é um conhecimento popular do MBTI. E eixo é uma relação de quando um está acima, o outro está mais abaixo. Você vê isso nas funções. Sendo que o eixo é como uma engrenagem. Quando um roda, o outro também gira. Como uma engrenagem girando. E a SI é as experiências pessoais de uma pessoa. É o passado dela, é o que ela passou. A função NE é responsável pelo preconceito, pelo racismo. Porque NE é as projeções que você faz do que você acha que algo será. Sem saber se aquilo é, de fato. E NFJs não têm uma projeção muito boa do que será. Tá? É ao contrário do que a comunidade fala, tá? Eles estão completamente errados. Eles têm tudo ao contrário. Tem tudo ao contrário. E ter tudo ao contrário é uma característica de algum tipo de corrupção ou erro grave, profundo. E NFJs não sabem dizer o futuro. E aí vocês cometem os mesmos erros porque vocês não conseguem projetar o que vai acontecer depois de fazerem a mesma ação. Aquela coisa, né? Loucura é fazer a mesma coisa achando que o resultado vai ser diferente. E aí quais são os erros que vocês cometem? Vários. Como qualquer pessoa. Confiam em pessoas que não deveriam confiar. Vocês acabam acreditando que rochas têm consciência. Tipo assim, da mesma forma que eu tenho, sabe? Essa rocha que tem uma consciência, meu pet rocha. Foi o guru NFP lá, todo místico, com o kimonozinho dele que me disse que a pedra tem emoções. Ele acredita, porque ele é todo hippie, né? FJ adora ser um hippie. E eu gosto desse lado místico, não tem problema nenhum. É só que você precisa ter critério, pô. Tanto pra se respeitar, tanto pra definir, tipo, não, eu não vou chegar abaixo desse nível aqui, não. Não vou. E esse é um problema grave de NFJ, né? Como eu já disse, não tem critério. Vocês precisam de padrões. E pessoas, usuários de TI, podem ajudar vocês com isso.
Vocês precisam escrever as coisas, já que vocês têm essa memória ruim. E escrever assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu não aceito isso, eu aceito aquilo, porque isso ajuda a definir barreiras claras. Vocês sabem impor barreiras, mas sempre é de uma forma muito subjetiva. E vocês precisam de barreiras mais claras. Impor barreiras, sabe? Essa conversa de saúde mental bem popular, o que é bom. Impor barreiras é bom, vocês têm que saber. INFJs, eles odeiam preconceito porque eles querem aceitar as pessoas, assim como eles querem ser aceitos pelas suas imperfeições. A gente pode ter proximidade, a gente pode, é muito lindo. É só seguir essas regras e critérios. E não adianta chorar porque é necessário. A gente está chegando perto do fim, então eu vou começar a ir mais rápido. Eu já passei assim pela parte mais demorada. O inverso STP do INFJ faz com que ele seja muito bom no mundo mecânico, faz com que ele seja muito bom resolvendo problemas e pondo pressão nas pessoas. O INFJ começa com medo de rejeição e o inverso STP é o exato contrário, né? Os STPs, eles são tipo assim, como assim você me rejeita? Eu rejeito você! STP é bem na sua cara, assim. Eu gosto disso. E o INFJ, ele começa a ser muito bom no que ele faz. Eles são... Quando eles se dedicam a algo, eles se tornam muito bons naquilo. E, inclusive, quando eles têm disciplina, tá? Porque esse demônio faz eles terem dificuldade com disciplina, aí eles se tornam realmente bons naquilo, porque eles ficam dependendo de reação, né? Eles ficam reagindo ao presente, em vez de depender de consistência, que é aquela coisa que você sabe que consegue fazer a qualquer momento, porque você praticou muito com disciplina. E esse inverso STP é tudo sobre encontrar pessoas para ensinar elas isso. Ensinar elas valores, tudo isso. Sabedoria. Por isso que Jesus Cristo foi um INFJ. Ele reuniu o pequeno grupo deles, né? Como é que a gente chamaria? Panelinha. INFJ são todos sobre panelinha. E a panelinha deles é uma coisa que eles precisam. E Jesus ensinou valores morais para os seus apóstolos. Por isso ele é INFJ. Vocês são sonhadores, vocês têm sonhos. E é muito importante que vocês acreditem que se existe uma vontade, há um caminho nessa vida. Existe um caminho para chegar onde você quer. Mas você precisa desafiar seus medos. Senão você nunca vai chegar no seu inverso. Precisa desafiar seu medo de rejeição. E você precisa de um pouco de disciplina na sua vida. Sabe, uma rotina de sono. Parar de ficar assistindo Netflix por 3 dias sem dormir. Que vocês fazem isso que eu sei. Ficar abusando do prazer, né? Se demônio pode fazer um INFJ abandonar as pessoas e não se sentir triste, com certeza. Com certeza. Esse demônio, assim, esse é sobre lealdade. É sobre a quem você dá seu tempo, atenção, presença. É sobre presença. INFJs, infelizmente, não são pessoas muito presentes. Essa é uma das coisas trágicas. Eles vêm e vão, vêm e vão. Raramente eles são pessoas presentes. E assim, demônio faz com que o INFJ ele decida abandonar as pessoas porque ele tá com medo. Ou porque elas trataram ele mal. Então, elas abusaram dele, trataram ele mal, ou ele tá com medo delas. Ele se afasta, ele corre. Vocês vivem correndo. Nossa, isso é uma coisa que vocês fazem, correr da responsabilidade. Fisicamente e com desculpas, com histórias. Por causa dessa sua sombra. A gente tá quase batendo 1 hora. Eu vou terminar aqui de falar do superego. Superego e STJ faz com que o INFJ ele se torne uma pessoa rancorosa. Porque o ISTJ, ele é basicamente o super autista brabo, super organizado e técnico, né? Mas na cabeça de INFJ, sendo parasita da cabeça dele, faz o quê? Quando esse INFJ ele se sente injustiçado, né? Porque SI é sobre a justiça, sobre punir quem errou. Quando esse INFJ sente que você errou demais com ele, você causou demais dele, ele se torna o juiz, o réu, aquela coisa lá da pessoa se tornar o tribunal inteiro, não vou lembrar o nome.
E ele decide que você deve ser punido por isso. E ele vai criar uma forma metódica de punir você com o Super Ego STJ. Às vezes o método é jogar uma cadeira na sua cabeça. Quer saber? Mas o INFJ do nada se torna extremamente rancoroso e a memória dele se torna muito boa para lembrar o que você fez de errado com ele. Ele lembra de cada coisa. E aí ele busca vingança. E daí que você tem alguns símbolos, né, daquele personagem que busca vingança. É esse demônio que faz vocês se destruírem, que faz vocês é, terem escolhas ruins em relação à saúde de vocês, ignorarem o próprio corpo, passarem muito tempo sem comer e sem beber. E esse demônio é o que faz com que NFJ sejam tão resistentes à pressão. Eu tenho que pôr muita pressão para a INFJ crescer, porque você vai esquecer o que eu estou falando, se você não anotar. Então eu tenho que fazer a minha lição ser tipo uma adaga que eu enfio assim na sua barriga e eu giro ela assim para você nunca esquecer da lição. Um tapa na sua cara. Mas vocês são pessoas muito boas, gente. Vocês, INFJs, eles lideram a humanidade em direção a um mundo melhor mesmo. Vocês têm a capacidade de reunir as pessoas em nome de uma causa, em nome de algum bem que temos em comum, né? Eu já conheci uma criancinha INFJ na escola, no ensino fundamental. Ela teve recuperação, como é que chama? Recuperou o ano, sabe? Falhou, ficou no mesmo ano na escola. E o sistema educacional não é bom com eles. Porque o sistema educacional é baseado em memória. E eles não têm uma memória boa. O sistema educacional é baseado em pensamento extrovertido. Eles não têm um pensamento extrovertido bom. Então, eles são dos que mais se afetam negativamente pela escola. E aí você fica achando que você é uma falha. Você fica achando que você é inútil quando você quer ser a pessoa mais útil de todas. E você pode ser, se você desafiar seus medos, parar de se restringir, colocar limitação em si mesmo. Bora, sabe, esfregar na cara das pessoas que são ignorantes, que são chatas, estagnadas, que não são criativas, que não querem criar coisas. Bora esfregar na cara delas que a gente fez escolhas fora da caixa. Porque esse super ego STJ tem uma coisa que ele faz com vocês, que é fazer com que vocês sintam que vocês têm o dever de serem pessoas consistentes. Vocês não são consistentes, NFJs não são pessoas consistentes nem um pouco, e eles também não tendem a ser muito confiáveis para cumprir o dever que eles prometem. Mas vocês ainda assim sentem que deveriam ser consistentes. Ou seja, não mudar muito, porque senão, ué, cadê aquele velho fulano que eu conhecia? Ele mudou, ele tá diferente. Por que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo escolhas melhores, ele se acha melhor que eu? E vocês não deveriam tentar parecer consistentes para as pessoas. Mude mesmo, mude com intenção e não peça desculpas por isso. Só para encerrar essa aula, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Eu vou falar agora sobre personagens fictícios e pessoas famosas reais que são NFJs. Inclusive, alguns aqui são autores de livros que vocês talvez queiram ler os livros deles, porque vocês podem aprender muito com essas pessoas. Primeiro é o Simon Sinek. Ele é um escritor. Ele, se eu não me engano, fundou mais de uma empresa. Eu realmente não vou lembrar disso. E leiam, comece com o porquê do Simon Sinek, ele é um NFJ. Temos PewDiePie, o youtuber, para quem é da YouTube raiz, né, vai saber quem ele é. O YouTube mais Nutella, temos o iShowSpeed. Muitas pessoas não sabem, mas ele é um INFJ. Que é focado no inverso STP dele, por isso que ele é tão zaralhado. Temos a Tio Swan. Tio Swan acho que vocês vão conhecer, mas vocês deveriam estar falando inglês e aprendendo com pessoas que falam inglês, viu? Isso não é virilatismo. J.K. Rowling,
autora de Harry Potter. Matt Mercer, o Game Master, o Dungeon Master, como é que a gente chama? O mestre de mesa de RPG do Critical Role. Eu não sei se ele é do Critical Role, eu não vou saber não. E temos o cantor Ed Sheeran. E agora temos um personagem que praticamente a nossa aula descreveu ele, que é o Will Hunting, do Gênio Indomável. Esse filme é um filme muito bom, eu assisti ele de novo. E esse filme, Will Hunting, descreve a vida de todos os INFJs. Você é uma pessoa brilhante, você é genial, mas você trabalha como zelador. E você desperdiça o seu talento por medo do mundo. Tem uma frase de uma música que eu gosto que diz assim: o talento sempre é mais bonito quando desperdiçado. Vocês se acham bonitos desperdiçando talento, né? Porque é humilde. É humilde. Ah, não. É, é, é digno ser o zelador. Sim, é digno. Todo mundo sabe, ou deveria saber, né? Que trabalhos manuais são dignos e quem trabalha com coisa manual cria a infraestrutura do mundo. E sem essas pessoas o mundo não funciona. Mas isso não significa que você deveria desperdiçar o seu talento se você for bom em outras coisas também. INFPs acham que são INFJs, isso é verdade. Principalmente com essas inversões da comunidade. Sim. Tem uma forma de distinguir eles objetivamente com base na forma como se parecem? Com certeza. Com certeza. INFJs, por causa desse inferior, eles podem acabar se vestindo muito mal, na verdade. Sem saber que eles se vestem mal. Mas INFJs gostam de usar cores que chamam a atenção, porque eles querem chamar a atenção. E INFPs se vestem com roupas que são mais confortáveis, folgadas, escuras. E INFPs não querem chamar a atenção. E INFPs é muito comum eles usarem suéteres e roupas mais formais, assim, com mais apertado. E NFJs não tendem a usar roupas formais, eles de início não se preocupam com profissionalismo. É o tipo de pessoa que vai para uma entrevista de emprego usando uma camisa abotoada estilo havaiano, porque ele não sabe que isso passa uma vibe que não é profissional. Vai de chinelo para entrevista de emprego, sabe? Temos aqui Naruto. Naruto que por algum motivo as pessoas não compreendem que ele é um INFJ, eu não entendo, pô. Só porque o Naruto é progressão, só porque ele é agitado, então ele deve ser extrovertido. As pessoas estão. Deve estar brincando. Temos o Brian, o cachorro do Family Guy. Filósofo, além de Platão, que seja INFJ, não sei se eu vou saber lhe dizer agora. Eu não costumo tipar filósofos na minha vida, não sei. Assim, o Simon Sinek você pode chamar ele de um filósofo. Não, Aristóteles não foi um INFJ. Temos a Daenerys, do Game of Thrones. Temos o Profundo, do The Boys. O Victor, do Arcane. É uma série boa, Arcane, eu recomendo. Se vocês quiserem entender desse tipo, vejam Arcane. Especialmente a segunda temporada, se eu não me engano. Como INFJs reagem ao tipo oposto? É uma boa combinação. O seu tipo oposto? Qual seria o tipo oposto do INFJ? Você está falando do NFP, do STP, do ISTJ? Qual deles? STP. Então, INFJs tendem a ter inveja de STPs. A esse inferior deles vê esse herói do STP e tá tipo, como eu queria ter essa coragem pra ficar chamando tanta atenção e dando, fazer uma performance para as pessoas sem ficar com medo. Como eu queria, a TI criança vê a TI parente e tá tipo, meu Deus, que cara, que pessoa inteligente. E as TPs podem ser muito inteligentes e falar o que pensa direto e franco, assim. E eles ficam tipo, meu Deus, eu queria ser assim. Porque você tem FE parente, então você sempre bota açúcar nos vegetais na hora de alimentar as pessoas. Porque você não quer ofender elas, então você dá o feedback, você dá a sua pressão ali, seu output. Se faz isso de forma macia, né? Porque o INFJ foi feito para ficar com INFPs, NFPs, FPs, que tem FI alta e que são pessoas sensíveis
e que se ofendem mais facilmente e que estão em mais alinhamento com as próprias emoções e que quando você dá feedback a eles, eles ficam tristes, eles ficam chorando, ficam tristinhos. E por último, a gente tem Suguru Geto, de Jujutsu Kaisen. Né? Você vê o Super Ego e STJ ali em ação completamente. Discriminação 100%. Né? O NFJ primeiro não discrimina ninguém, ele depois pensa, não, eu vou discriminar todo mundo. Todo mundo. E aí você vê que o ISTJ é o tipo que mais tem preconceito, é o tipo mais racista. É o que mais julga as pessoas antes de conhecer elas. Mas eu já falei aqui em vídeos anteriores do canal como é importante saber julgar as coisas de longe e ser responsável sobre isso. Senão você vai acabar ouvindo todo mundo e os ouvidos não têm capacidade infinita de ouvir os outros. Você precisa filtrar a informação. Você precisa identificar quando uma pessoa é um idiota que não pesquisa, não pensa, não faz nada. Eu tinha dito que havia duas soluções para ter a trapaceira, eu acabei dando uma só, né? A segunda solução, para quem tá aqui até o final, né? Parabéns se você tá aqui até o final. A segunda solução, quando você realmente está desesperado e está sozinho e não tem ninguém para fazer isso por você, né, FJ, é você absorver todas as informações disponíveis e aí você usa a sua TI como um filtro. Você vai filtrando devagar cada informação, mesmo que seja dolorosamente devagar. Pense passo por passo daquela situação. Então, você tem uma situação, você tem um assunto que você está estudando. Você pega todos os livros, todas as opiniões, tudo que você conseguir achar. Você vai absorver cada pedaço de dado e informação daquilo. E você vai dolorosamente verificar com sua cabeça e ficar pensando criticamente sobre cada etapa do processo para ver se não tem contradições. Só assim você vai ter um entendimento realmente poderoso da coisa. E isso que faz os INFJs terem um. Quando eles entendem o assunto de verdade, eles são completamente geniais nesse assunto. Eles entendem o assunto de dentro para fora. E é o que faz INFJs serem bons programadores. Porque vocês entendem o código nos pequenos pedaços. Até aí criança come pequenos pedaços. Como é que você come um elefante? Colher por colher. Como um INFJ poderia evoluir na prática e atingir a iluminação? O Victor tá mandando a braba nessa aula aqui, com perguntas boas e afirmações boas. Bem, o INFJ ele atinge a iluminação na prática, enfrentando os medos dele e desenvolvendo os quatro lados da mente dele. Se tornando uma pessoa capaz de discriminar, capaz de julgar de longe, se tornando uma pessoa, tipo, julgar fazer isso de uma forma responsável, tá? Não de uma forma odiosa, ressentida, falsa. E basicamente se cercando de pessoas boas e se tornando essa figura que eu tenho descrito aqui. Você quer um bom exemplo como INFJ? Siga o exemplo de Jesus Cristo, seja que nem ele, pô. Não vire o Xande, deixe isso pros STJs. E eu sou Xande, pô. Eu tô mais pra super autista, pô. Eu sou uma pessoa muito técnica, né? Eu tenho FE triste, então eu não passo essa vibe de ser muito rapó, muito. E olha que eu me esforço pra tentar ser uma pessoa mais carismática. Me esforço muito. Como que o INFJ pode utilizar o superego dele mais facilmente? Isso é uma ótima pergunta. Você precisa acessar o seu superego através da SI Demônio, que é o portão do seu superego. SI é acessado através de disciplina e resistência à dor. Você precisa se expor à dor e aceitar ela, estoicismo mesmo. E você precisa de disciplina, estrutura na sua vida. Você precisa começar a controlar cada ação que você faz. Para você ter rotinas, hábitos saudáveis. E isso começa a gerar um efeito bola de neve na sua vida, né? Você vê muito, acho que o Jordan Peterson falando sobre limpe o seu quarto. Eu não sei se eu vou muito nessa onda, não, viu? E não estou dizendo para vocês não limparem o quarto de vocês. Eu só estou dizendo que limpar o seu quarto talvez não seja o início para uma vida boa. Tem bem mais do que isso que a pessoa precisa fazer.
O pessoal tá na resenha aqui, mas eu vejo que não tem mais perguntas. E já deve ter batido 1 hora. Ah, acabou de surgir uma pergunta. A gente está em 1 hora e 7, então eu vou responder essa pergunta e vou acabar essa aula. Se você está até aqui acompanhando pelo vídeo, eu agradeço muito o seu tempo. E vamos para a última pergunta do Victor. Uma dissociação em um INFJ está ligada a um looping NITI. Não sei se eles são totalmente fora da realidade, me pergunto isso. Então, dissociação é quando uma pessoa não se sente ela mesma. Em termos de 4 lados da mente, é quando você sai do seu ego. Dissociação é literalmente quando você deixa de estar no seu ego. Quanto mais próximo do seu superego você está, mais dissociado você está. Mais longe do seu eu que você considera familiar, né? Aquilo que você se vê com si mesmo. Então não, dissociação não está ligada a um looping de NITI. O looping de NITI existe e é o que faz o INFJ também ficar estagnado. Eu acabo não falando muito de looping simplesmente porque esqueço, não acho que é tão relevante assim, mas existe isso. E, como bônus, não existe só loop de NITI não. Todas as funções podem loopear uma na outra. Não tem limite. Parente pode loopear com Nemesis. Herói pode loopear com inferior. Porque sua mente é fluida e dinâmica. Não sei se eles são totalmente fora da realidade. Eu não sei se eu entendi essa parte. INFJs, eles são parcialmente fora da realidade. Não totalmente. Demônio pode ter loop com criança? Com certeza. Já viu a Anne do League of Legends, quando você tem uma criança e um demônio acompanhando ela na ficção? Uma criancinha pequenininha vem um grande monstro e começa a proteger ela. E aí você vê a função demônio vindo proteger a função criança do abuso infantil mental. E a pessoa começa a odiar quem machucou a função criança dela, então ela usa a função demônio. Muito no sentido de ficar muito na própria mente. Na verdade não, INFJs eles ficam muito fora da própria mente. Eles são muito externos. Tanto que é bem comum eles não terem um monólogo interno. Bem comum. Vocês também devem ter percebido que não é mais um gato na miniatura desse vídeo. Eu simplesmente pensei, cara, vai ser só gato? Não, não vai ser só gato. Eu vou até mudar isso aí. Monólogo interno estaria ligado às funções do pensamento? Não, monólogo interno está ligado à introversão no geral. Mas é isso, eu vou acabar a aula por aqui. A gente pode ter uma conversa pós-aula, um papo pós-aula, um bônus que o pessoal do YouTube perde. Infelizmente a gente não tem mais atividade de clube do livro ou coisas assim no servidor, mas ainda recomendo que você entre e puxe um papo com o pessoal, se você quer encontrar pessoas que se interessam por esse assunto assim como você. Se você chegou até aqui e você ainda não deu um like, eu não sei o que você está fazendo, porque, poxa, esse conteúdo aqui dá trabalho de fazer. E, gente, até a próxima, viu? Fiquem bem.